Imagine passar 40 anos da sua vida trabalhando numa terra que todo mundo diz que é sua, mas sem nunca ter visto um único papel que prove isso. Imagine viver 71 anos sem saber ler, confiando na palavra dos outros para entender cartas, contratos, avisos, e descobrindo tarde demais que algumas palavras escondem coisas que ninguém quer que você saiba. Agora imagine que, numa noite de chuva, alguém coloca nas suas mãos um envelope antigo, tirado de um arquivo que não deveria ter sido mexido, e dentro dele existe uma única folha capaz de virar uma cidade inteira contra você, ou contra o homem mais poderoso da região. Mas tem um problema. Para descobrir o que aquele papel realmente diz, você precisa aprender a ler primeiro. E quando finalmente aprende, você percebe que 40 anos da sua vida foram construídos sobre uma mentira que todo mundo fingiu não enxergar. Essa é a história de Benedito José Cardoso, um peão de fazenda que passou a vida inteira acreditando que era apenas mais um homem simples do interior, até o dia em que aprendeu a ler o próprio nome e descobriu que, às vezes, uma única palavra escrita no papel é suficiente para mudar o destino de um homem e de toda uma comunidade. Se você gosta de histórias que tocam o coração, inscreva-se no canal Romance ao Luar, deixe seu curtir e conte aqui nos comentários e nos diga de onde você é e o que você sentiu ao ouvir essa história. Deus te abençoe. Benedito acordava antes do galo. Não por hábito, não por disciplina. Acordava assim porque o corpo já tinha aprendido que a noite era curta e o dia nunca esperava. Eram 4:30 da manhã quando ele colocava os pés no chão de tábua corrida, aquele chão que rangia sempre no mesmo lugar desde que ele tinha memória, e o cheiro de terra úmida já entrava pela fresta da janela antes mesmo que ele abrisse os olhos por completo. Aquele pedaço do centro-oeste tinha um cheiro que era só seu. Não era o cerrado fechado do norte, nem o Pantanal fundo do sul. Era o meio, a mistura. O capim na valha do Chapadão e a aguapé que subia no tempo das chuvas, o barro vermelho que colava nas botinas e o vento que às vezes trazia umidade de lagoas que ninguém sabia ao certo onde ficavam. Um cheiro de lugar que não precisava de nome porque qualquer um que tivesse nascido ali reconhecia de olhos fechados. Benedito tinha 71 anos e nunca tinha vivido em outro lugar. A casa era pequena, de madeira escurecida pelo tempo, com uma varanda estreita que olhava para o pasto. Tinha um fogão a lenha que ele mantinha limpinho mesmo quando cozinhava sozinho, uma mesa de 4 lugares onde ele usava só um, e uma cama com colcha de retalhos que a mulher tinha feito décadas atrás antes de partir. A colcha estava puída nas beiradas, mas ele nunca trocou. Não era apego exagerado, era respeito. Ele coou o café no coador de pano, como sempre, esperou o vapor subir e bebeu de pé, olhando pela janela o pasto ainda escuro onde o gado dormia encostado no mourão. Tinha uns 40 e tantos anos que fazia isso. Às vezes, ele pensava que o café da manhã era a única coisa da vida que nunca tinha mudado. E havia um conforto silencioso nessa ideia, a de que certas coisas ficavam, mesmo quando tudo mais ia embora. A vida do peão Benedito era assim, simples, firme e sem muita conversa. Ele não era homem de muitas palavras, mas também não era homem de birra. Fazia o que precisava ser feito, fazia bem feito, e ia dormir com a consciência tranquila. Consertava a cerca que não era sua quando via que estava caindo. Devolvia troco quando a vendeira se enganava. Guardava segredo quando alguém pedia e calava a boca quando era mais sábio que falar. Por isso, e ele entenderia isso só muito mais tarde, foi ele quem recebeu o pedido. Ernesto Avelino Pires, o fazendeiro, era dono de mais terra do que qualquer homem da região tinha necessidade. Homem de 60 e poucos anos, gordo no meio, com aquele bigode grisalho de quem estava acostumado a ser obedecido antes de terminar a frase. Chegou à porteira de Benedito numa tarde de outubro, quando o sol já esquentava pesado e as garças desapareciam do pasto. Benedito estava consertando o cabo de uma enxada. Não se levantou de imediato, não por falta de respeito, mas porque era homem que terminava o que estava fazendo. Bento, disse Avelino descendo do carro e apertando a mão do peão com firmeza.
Eu vim aqui porque precisava de um homem de confiança. E aqui na redondeza, confiança só tem você. Na região, os mais antigos chamavam Benedito de Bento. Benedito ficou quieto. Elogio de fazendeiro poderoso antes de um pedido era como nuvem carregada no céu. Não vinha à toa. Avelino foi direto, como era do feitio dele. Havia uma mulher na cidade, explicou. Mulher jovem, recém-chegada de fora, que tinha trabalhado como empregada doméstica na casa de um vereador. Agora estava no olho do furacão de comentários que ele preferia não repetir. Comentários que manchavam o nome dela sem provas nenhuma. Ele queria que Benedito a acolhesse em sua casa por algumas semanas, como gesto de proteção. Nada além disso. O povo precisa ver que tem alguém honesto que acredita nela, disse Avelino, com aquele tom de quem sabe fazer favor soar como honra. Benedito olhou para o chão, depois olhou para o fazendeiro. E a senhora concorda com isso? Concorda, Bento. Ela vai vir por vontade própria. Ele ficou quieto por um longo momento, com o cabo da enxada entre os dedos, e pensou na mulher que tinha morado naquela casa durante quase 40 anos, na delicadeza que o lugar tinha tido e que agora não tinha mais. Pensou também no que significava negar um favor a Ernesto Avelino Pires. Tá bem, ele disse. Se ela precisar de abrigo, minha porta está aberta. A mulher chegou 3 dias depois. Chamava-se Celeste. Tinha uns 35 anos, olhos cansados e um jeito quieto de andar, que parecia o de quem já tinha aprendido a não chamar atenção. Ela ficou no quarto dos fundos, aquele que Benedito usava para guardar ferramentas no inverno. Ele limpou, ajeitou uma cama de solteiro emprestada do vizinho e não fez perguntas. Eles conviveram assim, na mesma casa, com a educação simples de quem foi criado para respeitar o espaço do outro. Ela ajudava com a cozinha, fazia um frango ao molho com quiabo, que Benedito achava que era o melhor que tinha comido na vida, mas não dizia porque não era homem de ficar dando elogio para não soar. Ele trazia lenha, consertava uma dobradiça que ela reclamou baixinho, e de vez em quando eles tomavam café juntos no fim da tarde, sem precisar preencher o silêncio com nada. 3 semanas depois, Celeste foi embora. Não deixou bilhete, e Benedito não esperava. Não deixou endereço, e ele não perguntaria. A cama estava dobrada com cuidado, as xícaras lavadas e empilhadas, e no fogão tinha um pano de prato bordado que ela não tinha quando chegou. Só isso. Benedito olhou para o quarto vazio por um instante. Depois fechou a porta e foi tratar dos animais. 2 dias depois, soube pelo rádio. Nilson Galdino, o radialista da cidade, era um homem irritante na opinião de quase todo mundo. Falava demais, metia o nariz onde não era chamado e tinha aquele microfone como se fosse uma espada. Mas nos últimos meses, ele tinha estado fazendo perguntas sobre terra, sobre promessas antigas de reassentamento que nunca tinham sido cumpridas, sobre documentos que sumiam da prefeitura, sobre o nome de um fazendeiro da região que aparecia em lugares onde não devia aparecer. Na noite de quarta-feira, o carro de Nilson Galdino desceu a ladeira da estrada do minério sem frear e bateu numa ribanceira. Ele sobreviveu. Mas o rádio ficou calado por semanas e a cidade começou a procurar explicações. Foi aí que o nome de Benedito entrou na conversa. Ele não entendeu de imediato. Entendeu pela primeira vez quando foi à venda do seu Juca, na sexta-feira seguinte à feira, e 3 homens pararam de conversar quando ele empurrou a porta. Juca demorou um pouco mais que o normal para atendê-lo. Uma mulher que estava comprando farinha virou o rosto para o outro lado como se tivesse avistado algo interessante na prateleira de sal. Benedito comprou o que precisava: fubá, toucinho, uma rapadura, e saiu sem dizer nada. No domingo, na porta da igreja, ouviu seu nome pronunciado em voz baixa por 2 pessoas que pararam de falar quando ele passou. Não ouviu o resto da frase, mas sentiu. Gente que não tem nada para esconder aprende a sentir muito cedo quando o mundo muda de tom. Na feira de segunda foi pior. Ele estava escolhendo jiló quando a mulher da barraca ao lado disse, sem baixar a voz o suficiente, para a comadre que estava ao seu lado: "É aquele lá, aquele que acolheu a mulher do vereador. Sabe o que eles dizem? Que ela sumiu de lá para ninguém saber das coisas que aconteceu." Benedito não ergueu a cabeça. Continuou segurando o jiló na mão.
com aquela calma externa que às vezes era tudo que um homem humilde tinha para se proteger. Mas por dentro, era outra coisa. Ele pagou pelo jiló, agradeceu à feirante, dobrou o troco com cuidado no bolso do peito e foi embora devagar como sempre, sem correr, sem responder nada. Porque responder seria confirmar que tinha ouvido. E confirmar que tinha ouvido seria admitir que aquilo tinha o poder de machucá-lo. Nos dias seguintes, os olhares foram chegando de todos os lados. O Aurélio, que sempre parava para bater papo quando passava de moto pela estrada de terra, passou sem buzinar. O padre, que o conhecia há 30 anos, cumprimentou com um aceno de cabeça que durou menos que o normal. E um menino de uns 12 anos que Benedito tinha ensinado a pescar no córrego, gritou do outro lado da cerca uma coisa que ele preferiu não ouvir direito. À noite, sentado na varanda, ele ficou olhando para o pasto no escuro. Mais de 40 anos naquele chão como homem feito. Mais de 40 anos de sol e poeira e cansaço e fé. 40 anos sem dever nada para ninguém, sem uma promessa quebrada, sem uma palavra dada em vão. E agora o povo murmurava o nome dele em voz baixa, como se fosse nome de culpado. Ele respirou fundo, olhou para o céu que estava limpo demais para uma noite de tanto peso e disse em voz alta: para ninguém, ou talvez para a mulher que não estava mais ali. A única coisa que lhe veio: Deus sabe quem eu sou. Depois foi dormir. 3 dias depois, uma caminhonete velha e carregada parou na frente da prefeitura. Desceram caixas de livros, um quadro negro pequeno e uma mulher que Benedito viu da janela da venda sem saber ainda quem ela era. Ela tinha cabelos brancos cortados curtos, uma bolsa a tiracolo de couro gasto, e andava com aquele passo de quem não tem pressa, mas chega onde quer. Usava um vestido simples, azul desbotado, e carregava na mão um bloco de anotações, como se fosse a coisa mais natural do mundo aparecer num vilarejo do interior do Mato Grosso do Sul com um bloco de anotações. Seu Juca, sempre informado antes de todo mundo, disse para quem estava na venda que ela era professora aposentada. Que tinha vindo de Minas, de alguma cidade do interior perto de Patos de Minas, que vinha participar de um projeto da prefeitura de ensinar leitura e escrita para adultos da zona rural. Alfabetização de adulto, repetiu Juca como se fosse uma curiosidade de zoológico. No fim do mundo, a prefeitura resolve lembrar que tem gente que não sabe ler. Benedito ouviu e não disse nada, mas olhou pela janela de vidro embaçado da venda e viu a mulher parar no meio da rua, olhar para os 2 lados com calma e depois virar o rosto na direção do pasto distante, como se tivesse farejando o vento. Ela ficaria. Esse tanto ele sentiu. E não sabia. Não podia saber ainda que aquela mulher de cabelos brancos e bolsa de couro ia mudar mais a vida dele do que 40 anos de trabalho na lida. Não por milagre, não por sorte, mas porque algumas pessoas chegam na hora certa, com a pergunta certa, e têm coragem de esperar a resposta. O nome dela era Teresa Brandão de Oliveira, como constava no papel afixado na porta da sala cedida pela prefeitura, uma salinha de fundo de corredor que antes servia para guardar cadeiras quebradas e agora tentava servir para outra coisa. Benedito soube o nome porque seu Juca soube primeiro, e seu Juca era daquele tipo de pessoa que considerava informação um bem perecível e tratava logo de distribuir antes que estragasse. Professora aposentada de Abaeté, lá de Minas, disse Juca, colocando a garrafa de cachaça de volta na prateleira com o cuidado de quem está manuseando cristal. Viúva, filhos já crescidos, veio por conta do projeto da prefeitura, mas dizem que ela mesma pediu para vir. Pediu para vir para o interior, imagine. Gente de cidade grande que pede para vir para o interior. Abaeté não é cidade grande, disse Benedito, olhando para o pacote de sal que estava comprando como se o sal fosse assunto mais interessante. Juca franziu o senho. Como é que você sabe disso? Já ouvi falar. Verdade era que ele não sabia de quase nada sobre Abaeté, mas tinha ouvido o nome uma vez de um boiadeiro que passara pela região havia uns 20 anos, e dissera que Minas era cheia de cidade pequena, com nome grande e gente orgulhosa.
A ideia de uma mulher de Minas pedindo para vir ao interior do Mato Grosso do Sul, por vontade própria, era, Benedito achava, uma das coisas menos surpreendentes que tinham acontecido na região naquele mês. Comparado com o resto, pouca coisa ainda conseguia surpreendê-lo. Ele pagou o sal e foi embora, mas na terça-feira seguinte, quando passou pela rua de trás da prefeitura com o carrinho de mão, ouviu uma voz que não conhecia dizer, com uma clareza de quem está ensinando e não apressando: não existe letra feia. Existe letra que ainda não aprendeu a andar. Ele parou sem querer. Do lado de dentro da janelinha aberta, uma mulher de cabelos brancos estava de costas para ele, escrevendo algo devagar no quadro negro. Na frente dela, sentados em cadeiras pequenas demais para os corpos que tinham, havia 3 adultos, 2 homens e uma mulher, olhando para o quadro com aquela concentração séria de quem sabe que não pode errar, porque ninguém vai rir, mas também não vai esquecer. Benedito ficou parado por tempo demais para ser casual e seguiu em frente antes de ser visto. Naquela noite, na varanda, ele ficou olhando para o céu enquanto mordia um pedaço de rapadura e pensava em coisas que não sabia nomear direito. Pensava na sensação que tinha toda vez que alguém lhe entregava um papel importante, contrato, aviso, carta, e ele precisava pedir para outra pessoa ler em voz alta. Pensava no constrangimento mudo de segurar um envelope e não saber o que estava dentro. Pensava no dia em que o cartório mandou uma notificação sobre a escritura da terra que ele ocupava há décadas, e ele teve que levar até o padre, que leu com um ar de quem estava fazendo um favor enorme. Pensava também, sem querer, na mulher que tinha ouvido dizer que não existia letra feia. Na quinta-feira ela apareceu na porteira. Benedito estava engraxando o freio da carriola quando ouviu o rangido do arame. Ergueu os olhos e viu a professora de azul desbotado, com a bolsa a tiracolo e um caderno embaixo do braço, parada do lado de fora com uma expressão de quem não ia embora sem ser atendida, mas também não ia entrar sem ser convidada. Ele foi até ela com o passo devagar de sempre. "Boa tarde", ela disse. "O senhor é Benedito?" "Sou." "Meu nome é Teresa. Estou com um projeto de leitura para adultos da zona rural. Me disseram que o senhor mora aqui há muitos anos e conhece bem a comunidade. Queria conversar se o senhor tiver um tempinho." Benedito olhou para ela por um momento. Ela não desviou o olhar. Não tinha naqueles olhos a curiosidade maliciosa dos que vinham fazer perguntas por outras razões. Tinha só o que ela disse que tinha: vontade de conversar. "Tem café?" ele disse, e abriu a porteira. Eles sentaram na varanda. Benedito coou café novo, trouxe numa xícara de louça que ele guardava para a visita. E ela aceitou com as 2 mãos em volta da xícara, como fazem as pessoas criadas para apreciar pequenas cortesias. Do pasto vinha o cheiro de capim aquecido pelo sol da tarde, e uma garça branca cruzou o céu devagar, como se soubesse que o fim do dia não tinha pressa. Teresa não perguntou sobre os rumores, não perguntou sobre Celeste, sobre o radialista, sobre nada do que a cidade murmurava. Falou sobre o projeto com palavras simples e diretas. Disse que precisava de adultos dispostos a aprender, não crianças, não jovens, adultos. E que a zona rural era onde mais havia gente que nunca tinha tido a chance. Disse que as aulas eram 3 vezes por semana, que não havia prova, que não havia vergonha, e que o único requisito era querer. Benedito ouviu tudo, olhando para o pasto. "Professora", ele disse quando ela terminou, "eu tenho 71 anos. Eu tenho 63, ela respondeu. Aprendi a dirigir aos 58. Não é a mesma coisa, mas a ideia é parecida." Ele deu uma risada. Foi uma risada pequena, que saiu meio sem querer pelo canto da boca, e ele colocou a mão na frente como quem tenta pegar de volta. Mais tarde demais, ela sorriu também. Um sorriso tranquilo, sem pressa de ser correspondido. "Oxente", ele disse, mais para si mesmo que para ela. "Eu já tô velho demais para essas coisas, professora." "O senhor acorda antes do sol todo dia há quantos anos?" Ele franziu o senho. 40 e tantos. "E cansa de acordar cedo?" "Não." "Então o senhor já provou que não desiste do que é necessário." Ela colocou a xícara devagar sobre o parapeito da varanda. "Aprender a ler é necessário.
O senhor já sabe disso, só não disse em voz alta ainda. Benedito ficou quieto por um tempo, que ela não tentou preencher. O vento moveu o capim do pasto. Uma vaca mugiu longe. Quando começa? Ele perguntou por fim. Segunda que vem, se o senhor quiser. Ele não disse que queria. Disse que ia pensar. Mas ela não foi embora com ar de derrota. Foi com aquele passo firme de quem deixa as coisas assentarem no tempo certo. Benedito a viu ir pela estrada de terra até sumir na curva e ficou na varanda até o sol cair de vez. Na segunda-feira, ele estava na salinha às 8 da manhã. Havia mais 3 alunos. Zeferino, lavrador de 60 anos, que só veio porque a filha insistiu. Aparecida, meeira de 52, que sabia assinar o nome, mas não sabia ler. E um rapaz de uns 40 anos chamado Dirceu, que tinha vergonha de admitir que não sabia ler, e por isso ficava sentado numa cadeira do fundo, com os braços cruzados como quem está ali por acidente. Teresa não fez chamada. Não tinha lista. Disse bom dia, colocou o caderno sobre a mesa e escreveu no quadro 3 palavras grandes. Terra, vida, nome. Vamos começar pelo que todo mundo aqui já conhece, ela disse. Vocês conhecem terra, conhecem vida, e todo mundo tem um nome. Vamos aprender a enxergar essas coisas no papel. Benedito olhou para as letras no quadro e sentiu uma coisa estranha. Não era medo, não era vergonha. Era algo mais próximo de reconhecimento. Como quando você vê de longe uma paisagem que já viu antes em sonho. As primeiras semanas foram assim, lentas, com humor involuntário e silêncios produtivos. Zeferino segurava o lápis como se fosse enxada e fazia letras que pareciam sulcos de arado, grossas e determinadas. Aparecida ria toda vez que errava e dizia que a letra estava com preguiça. Dirceu, lá no fundo, começou com os braços cruzados e terminou a segunda aula copiando palavras com a pontinha da língua para fora, concentrado demais para fingir que não estava aprendendo. Benedito aprendia devagar e com cuidado. Teresa reparou cedo que ele não copiava letra por letra. Ele copiava a palavra inteira de uma vez, como quem memoriza o desenho. Quando ela perguntou por que fazia assim, ele disse que era como guardava caminho no campo, não pela ordem das curvas, mas pela forma do lugar inteiro. Ela anotou isso no bloco dela, sem explicar por quê. Fora da salinha, a cidade continuava com os mesmos cochichos, mas agora havia um elemento novo. A professora de fora que ficava conversando com o peão suspeito. Isso não escapou aos que gostavam de somar 2 mais 2 e chegar em 5. Ela não sabe com quem está se metendo, disse a mulher da barraca de Giló para a comadre, com aquela voz de quem faz confidência, mas quer que todo mundo ouça. Benedito soube porque Aparecida, que comprava Giló na mesma barraca, foi até ele discretamente e disse em voz baixa, com a expressão de quem está entregando coisa importante sem fazer alarde. Ele agradeceu com um aceno de cabeça e não disse mais nada. Mas Teresa soube também, não pelo mercado, mas pela própria intuição de quem já viveu tempo suficiente para saber quando o ar à sua volta muda de temperatura. Na 5ª semana de aulas, numa sexta-feira de chuva miúda que deixava o cheiro do cerrado pesado e bom, ela passou pela fazenda no fim do dia para devolver um livro que Benedito tinha esquecido na salinha. Pequeno, de capa vermelha, que ela tinha dado a ele com histórias curtas de uma página só, para treinar a leitura sem cansar a paciência. Ele a convidou para entrar. Ela aceitou. Ele aqueceu o feijão do almoço e fritou uns pedaços de toucinho com alho. E eles comeram na mesa de 4 lugares, cada um no seu canto, com a chuva batendo no telhado de zinco num som que tinha ritmo próprio. "O senhor cozinha bem", ela disse. "Aprendi sozinho", ele respondeu. "Depois que fiquei viúvo era cozinhar ou passar fome. Optei pelo menos ruim." Ela riu, e desta vez foi uma risada de verdade. Não a risada contida de professora, mas aquela risada de pessoa que foi pega de surpresa por algo genuíno. Depois do café, enquanto a chuva diminuía, Benedito ficou quieto por um momento e depois se levantou. Foi até o quarto, abriu o guarda-roupa velho de madeira escura e do fundo de uma caixinha de sapato que ficava numa prateleira alta, tirou um envelope amarelado. Ele voltou para a mesa
e colocou o envelope na frente dela com o cuidado de quem está colocando algo frágil. Professora, ele disse, esse papel chegou na minha mão faz uns 2 anos. Me trouxeram dizendo que era importante. Eu sei que é importante porque a pessoa que trouxe estava com medo, mas eu nunca soube o que dizia. Teresa olhou para o envelope. Não abriu de imediato. Perguntou. Quem trouxe? Celeste, ele disse. A mulher que ficou aqui nas semanas antes de ir embora. O silêncio entre eles mudou de qualidade. Ela pegou o envelope com cuidado. A borda estava um pouco amassada, como de coisa guardada com pressa. Dentro havia uma única folha dobrada em 3 partes, com escrita à mão num lado e um carimbo desbotado no outro. Ela desdobrou devagar. Foi lendo com os olhos antes de dizer qualquer coisa, e Benedito ficou de frente para ela, com as mãos sobre a mesa, esperando com aquela paciência de homem que passou a vida inteira esperando coisas que dependiam do tempo e não da vontade. A expressão dela não mudou de imediato. Mudou aos poucos, como muda o céu quando nuvem carregada vai chegando devagar pelo horizonte. Primeiro uma sombra, depois outra, até o azul ir sumindo. Quando ela levantou os olhos para ele, havia algo naquele olhar que ele não sabia nomear ainda, mas que reconheceu pelo peso. Benedito, ela disse, com a voz quieta e firme. O senhor sabe o que é a escritura de terra? Sei o que significa. Nunca vi uma. Esse papel é uma cópia de uma promessa de cessão de uso. Ela pausou. Com o nome do senhor. Benedito ficou imóvel. Assinada por Ernesto Avelino Pires. Ela continuou. Com data de 12 anos atrás. A chuva tinha parado. Do lado de fora, uma rã cantou no capim encharcado, e depois outra, e depois virou uma conversa de rãs que o Pantanal inteiro estava ouvindo. Benedito olhou para o papel que ele nunca tinha conseguido ler, e pela primeira vez, em 71 anos de vida, ele sentiu o peso preciso do que significa não saber ler, não como vergonha, não como falta, mas como uma porta que estava fechada há décadas e que agora, finalmente, alguém tinha chegado com a chave. Me ensina a ler esse papel, ele disse. A voz saiu diferente, mais funda. Ela não disse que ia levar tempo. Não disse que era complicado. Não disse nada do que seria fácil de dizer. Pegou o lápis que estava no bolso do avental, abriu o bloco de anotações na primeira página limpa e escreveu devagar com letra grande e firme, Benedito. Começa pelo começo, ela disse. O primeiro nome que o senhor vai aprender a ler direito é o seu. E lá fora, o céu do Pantanal foi escurecendo devagar, cheio de estrelas que estavam chegando uma a uma, como chegam as coisas que valem a pena. Devagar, sem anúncio, mas sem falhar. Aprender a ler não é um momento. É uma porção de momentos pequenos que vão se juntando devagar, como água que enche vasilha com goteira fina. Você não vê crescer, mas um dia olha e está cheio. Foi assim com Benedito. Não teve um instante em que a letra virou palavra e a palavra virou sentido. Foi uma manhã em que ele olhou para a placa da venda do seu Juca e leu secos e molhados, sem precisar pensar. Foi uma tarde em que pegou o inário da igreja e acompanhou a letra da segunda estrofe sem perder o fio. Foi uma noite em que abriu o livrinho de capa vermelha que Teresa tinha dado e leu 3 páginas seguidas, sem precisar parar e perguntar nada para ninguém. Naquela noite, ele ficou sentado na cama por um bom tempo com o livro fechado no colo. Não porque tinha terminado de ler, porque precisou parar para entender o que estava sentindo. Era uma sensação que ele não tinha palavra para nomear ainda. E havia uma ironia quieta nisso, ele percebeu. Um homem que estava aprendendo palavras justamente no momento em que precisava de uma que ainda não tinha aprendido. Mas era algo próximo do que sentia quando terminava de consertar uma cerca bem consertada, aquela satisfação simples e limpa de coisa feita com as próprias mãos. Só que diferente, mais fundo, como se a cerca que ele tivesse consertado fosse uma que ele nem sabia que estava quebrada. Ele colocou o livro na cabeceira, apagou o candeeiro e ficou olhando para o teto escuro. 50 anos atrasado, ele disse em voz baixa, sem mágoa, só constatando.
Mas cheguei. As aulas tinham mudado de ritmo nas últimas semanas. Ainda havia os 4 alunos na salinha: Zeferino, Aparecida, Dirceu e ele. Mas havia também 3 vezes por semana uma aula extra que não era aula. Era Teresa na varanda da fazenda, ao fim da tarde, com um envelope amarelado aberto entre os dois e uma paciência que Benedito achava que devia ser alguma coisa que eles ensinavam em Minas, porque ele nunca tinha visto paciência assim em mais ninguém. Ela não tinha simplesmente lido o documento para ele no primeiro dia. Tinha explicado que era importante que ele mesmo conseguisse lê-lo, porque papel que você leu com os próprios olhos é diferente de papel que alguém leu para você. Disse que era como testemunho. Tem mais peso quando é de quem estava lá. Benedito achara isso um pouco exagerado na época. Agora entendia. O documento era uma declaração de promessa de cessão de uso de terra, redigida num linguajar que misturava palavras do cartório com palavras de homem que tinha mandado escrever o que queria e não se preocupado muito com a forma. Havia nele o nome de Benedito José Cardoso, como beneficiário de uma faixa de terra de 22 alqueires, situada nos fundos da fazenda Boa Vista, terra que ele ocupava e trabalhava havia mais de 30 anos, terra que considerava sua, sem nunca ter tido papel que confirmasse isso. E havia a assinatura de Ernesto Avelino Pires, reconhecida em cartório, com data de 12 anos atrás. Havia também, no verso, uma anotação à mão em letra diferente da do documento. Letra miúda, inclinada, escrita com caneta que estava secando. Benedito levou 3 sessões para conseguir ler aquela parte. Quando conseguiu, leu em voz alta, devagar, como quem está tirando espinho de lugar delicado. Esse papel foi tirado do arquivo do cartório por ordem do mesmo. Faço essa cópia porque tenho medo do que vai acontecer. Se acontecer comigo, alguém precisa saber. N.G. Teresa ficou quieta. Benedito também. N.G. Nilson Galdino, o radialista que tinha descido a ladeira sem frear. Eles ficaram ali na varanda por um tempo que nenhum dos dois mediu, ouvindo o vento no capim e o mugido distante do gado, e as peças de uma história que estava espalhada havia anos foram se encaixando no silêncio, sem precisar de palavra nenhuma. Foi Benedito quem falou primeiro. Celeste trabalhava no cartório. Teresa olhou para ele. Ela era auxiliar administrativa, antes de ir trabalhar na casa do vereador. Ele parou. O fazendeiro disse que ela estava sendo alvo de comentários por causa do vereador. Mas talvez os comentários fossem para afastar ela do cartório antes que ela falasse mais. E o radialista? Nilson estava fazendo perguntas sobre terra, sobre promessas que não foram cumpridas. Benedito olhou para o documento. Esse papel aqui é exatamente o tipo de promessa que ele estava procurando. Teresa dobrou as mãos sobre o joelho com aquele jeito dela de pensar antes de falar. Benedito, o senhor entende o que esse papel significa? Significa que essa terra foi prometida para mim por escrito, que o papel desapareceu do cartório e que 2 pessoas que sabiam disso sofreram consequências. Significa também, ela disse com cuidado, que o senhor tem um direito que alguém estava tentando apagar antes que o senhor soubesse ler para descobrir sozinho. Ele ficou olhando para o documento por um momento. Depois dobrou com cuidado e colocou de volta no envelope. Preciso pensar, ele disse. Ela não insistiu. Mas o que veio nos dias seguintes não deu muito tempo para pensar. Foi na feira de quarta-feira que Benedito viu o caminhão. Estava estacionado do lado de fora da fazenda dele, quando ele voltava do mercado com a sacola de compras na mão. Um caminhão de carroceria, com 2 homens encostados nele, e um terceiro, de roupa de serviço, lendo um papel com expressão de funcionário cumprindo ordem. Benedito reconheceu um dos homens. Era Gilberto, capataz da fazenda Boa Vista havia uns 15 anos. Bento, disse Gilberto sem olhar nos olhos. Tem uma notificação aqui. O doutor Avelino precisa da propriedade desocupada até o fim do mês. Benedito parou. Desocupada, ele repetiu. É ordem do patrão. Diz que o acordo de uso tácito expirou e que a propriedade precisa ser regularizada. Acordo de uso tácito. Benedito repetiu outra vez, mais devagar. Que acordo? Gilberto olhou para o papel. Tá aqui na notificação. Uso por tolerância, sem contrato formal,
que pode ser encerrado mediante aviso prévio de 30 dias. Benedito ficou parado na estrada de terra com a sacola de compras na mão, olhando para aquele homem que ele conhecia há 15 anos e que estava lhe dizendo, com a voz de quem está apenas cumprindo função, que ele precisava sair de onde tinha vivido a vida inteira. Não gritou, não jogou a sacola no chão. Não fez nada do que um homem com menos controle teria feito. Estendeu a mão. Me dá o papel. Gilberto entregou. Benedito leu. Desta vez sem ajuda, desta vez sozinho, linha por linha, com a mesma calma de quem lê uma cerca para saber onde está o problema. Demorou um pouco mais que leria alguém com prática, mas leu. Tá bem, ele disse, dobrou o papel e entrou na porteira. Os 3 homens ficaram olhando para as costas dele com expressão de quem esperava reação diferente e não sabia o que fazer com aquela. Naquela tarde, Benedito foi a pé até a cidade. Não foi à prefeitura, não foi ao cartório, não foi ao advogado que atendia ali uma vez por semana e cobrava consulta. Foi à casa de Teresa, que estava alugando um quarto nos fundos da pensão da dona Nadir, e bateu na janela com 2 nós de dedo, como se bate em casa de gente que já se conhece. Ela abriu, ele entrou. Colocou os 2 papéis na mesa dela, o documento de Celeste e a notificação de Avelino, e ficou de pé, com o chapéu na mão. Agora eu preciso que a senhora me ajude a entender o que fazer com isso. Ela olhou para os 2 papéis, depois olhou para ele. E Benedito viu naquele olhar algo que não era só preocupação. Era também uma coisa que ele reconhecia no rosto de pessoas que decidiram tomar um lado. Não por impulsividade, não por confusão, mas porque haviam pesado e escolhido. Senta, ela disse. Isso vai precisar de café. Eles ficaram até tarde. Ela tinha conhecimentos que vinham de décadas de vida de professora do interior. Não de lei propriamente, mas de como a lei se comporta quando o poder de um lado da mesa é maior que o do outro, e de como, às vezes, um papel certo vale mais que 10 advogados. Sabia também, por experiência própria de quando ficou viúva e teve que aprender a navegar sozinha em cartório e inventário, que documento com reconhecimento de firma tem peso jurídico difícil de ignorar. O que o Avelino está fazendo, ela disse com a voz tranquila de quem está explicando e não acusando, é apostar que o senhor não sabe que esse papel existe ou não consegue usá-lo. Ele sabia que eu não sabia ler. Sabia? E agora talvez tenha percebido que alguma coisa mudou, porque do contrário não teria mandado a notificação agora, depois de tantos anos. Benedito pensou nisso. Pensou em quem poderia ter ido contar para Avelino que ele estava nas aulas de leitura. Pensou em seu Juca, que nunca guardava nada. Pensou que não importava muito quem tinha sido. O que importava era o que fazer agora. A senhora acha que ele vai parar se eu mostrar o documento? Acho que ele vai ficar com medo. E gente com medo faz uma de 2 coisas. Recua ou ataca. E o senhor? Ela perguntou depois de um silêncio. O que o senhor quer fazer? Benedito colocou o chapéu na mesa ao lado dos papéis. Olhou para os 2 documentos. Olhou para ela. Eu quero que as pessoas daqui saibam a verdade, ele disse. Não para me vingar de ninguém, mas porque essa terra não é só minha. Tem outros peões que trabalharam nessa fazenda com promessas que nunca viraram papel. E enquanto ninguém souber, eles continuam sem saber o que poderiam ter. Teresa ficou quieta por um momento. Isso é uma coisa corajosa de querer, ela disse. É uma coisa necessária, ele respondeu. Que é diferente. Ela sorriu de um jeito que ele não sabia ainda que ia guardar para sempre. Nos dias seguintes, alguma coisa começou a se mover na comunidade. Não um movimento organizado, não um barulho, mas aquele deslocamento lento que acontece quando uma história que estava parada começa a ser contada de novo por partes diferentes. Aparecida, da turma de leitura, tinha uma prima que era cunhada de um dos peões da fazenda Boa Vista. Esse peão, num domingo à noite, depois de 2 copos de cerveja na bodega do Zé Cardoso, disse em voz mais alta que tinha recebido promessa de terra por escrito 30 anos atrás e que aquilo nunca tinha virado nada. Não falou o nome de ninguém. Mas as pessoas que ouviram guardaram. Zeferino, que tinha passado a vida inteira desconfiando que alguma coisa estava errada na distribuição de lotes da região, mas nunca tinha conseguido entender o porquê.
Começou a fazer perguntas diferentes nas conversas de cerca. Perguntas sobre carta de anuência, sobre prazo de cessão, sobre o que significa quando promessa é escrita, mas desaparece do papel. Dirceu, o que tinha sentado no fundo com os braços cruzados fingindo que não estava aprendendo, foi ao cartório com uma lista de nomes, pediu certidão negativa de registro de imóvel e ficou parado no balcão por 20 minutos, lendo os resultados devagar, com a pontinha da língua para fora, igual à aula. E Nilson Galdino, o radialista, que estava em casa há semanas se recuperando com a perna engessada e o nariz quebrado, recebeu uma visita de Teresa numa terça-feira de manhã. Ela levou um pote de geleia de pequi que tinha comprado na feira e uma pergunta muito específica sobre o arquivo que ele estava montando antes do acidente. Ele ficou olhando para ela por um momento, com o olho ainda um pouco roxo, e depois disse: "A senhora sabe que esse assunto é perigoso?" "Sei", ela disse, "mas o senhor está vivo. O que significa que ainda dá tempo de contar." Naquela tarde, quando Benedito passou pela rua da pensão a caminho da salinha de aula, ela estava sentada na calçada com o Nilson Galdino, tomando café e conversando com uma voz baixa e concentrada, como se estivessem montando alguma coisa delicada demais para ser feita sem atenção. Ele não parou, mas ela levantou a cabeça e o viu, e houve entre os dois um olhar que não precisou de nada mais, a confirmação silenciosa de que as coisas estavam se movendo e que desta vez estavam se movendo para o lado certo. O que aconteceu na sexta-feira, porém, Benedito não esperava. Estava na aula, com o livro aberto na mesa e um exercício de leitura de texto que Teresa tinha preparado. Um trecho simples, sobre um homem que plantava milho no sertão, escrito com palavras que eram todas conhecidas, mas que juntas faziam uma coisa bonita, quando a porta da salinha abriu. Era o Dr. Hélio, advogado de Avelino, homem de terno escuro que vinha à cidade uma vez por mês, e que Benedito tinha visto de longe durante anos, mas nunca com quem tinha precisado falar. Ele entrou sem bater, olhou para a turma, encontrou Benedito e disse com a voz de quem não está acostumado a ser questionado: "Preciso falar com o senhor. Agora." Benedito fechou o livro com cuidado, colocou o lápis em cima e olhou para o Dr. Hélio com aquela calma que às vezes confundia as pessoas porque pareciam ingenuidade, mas era outra coisa. "Pode falar aqui", ele disse. "Não tenho segredo de ninguém." O advogado parou, olhou ao redor, para Zeferino, para Aparecida, para Dirceu com os braços cruzados, para Teresa de pé ao lado do quadro negro com o giz na mão e uma expressão completamente neutra. "É assunto particular", ele disse. "Assunto de terra não é particular", disse Benedito. "Terra é de quem trabalha nela, e essas pessoas trabalham na terra." Houve um silêncio que durou o tempo exato de um homem acostumado a vencer perceber que talvez não vença desta vez. O advogado foi embora sem dizer mais nada. Zeferino esperou a porta fechar e disse, com a voz grossa e lenta que tinha: "Bento, eu acho que você mexeu num vespeiro." "O vespeiro já estava mexido", respondeu Benedito. "A gente só não estava olhando." Teresa virou para o quadro e escreveu, com letra grande e firme, uma palavra nova. A turma leu junto, em voz alta, tropeçando um pouco nas sílabas do meio, mas chegando no fim. "Verdade." "Isso", disse ela. "Próxima lição." E lá fora, o sol do cerrado batia no telhado da salinha com aquele calor seco de quem não pede licença, e em algum ponto da cidade o vento levava de um ouvido para outro a notícia de que alguma coisa estava para mudar. As pessoas ainda não sabiam exatamente o quê, mas sabiam que, quando um homem que passou meses sem abrir a boca para se defender começa a ler em voz alta diante do advogado do fazendeiro, a história mudou de capítulo. E o povo do interior sabe, melhor que ninguém, que quando a história muda de capítulo, é melhor estar do lado que escolheu direito. A reunião foi marcada para um sábado de manhã. Quando uma reunião dessas é marcada no interior, ela deixa de ser reunião e vira assunto de estrada. Não foi Benedito quem marcou. Não foi Teresa, não foi Nilson Galdino, não foi nenhum dos alunos da salinha. Foi o presidente da Associação de Moradores Rurais, um homem chamado Laudelino, que tinha 70 anos,
Andava com bengala desde uma queda de cavalo havia uma década e tinha a reputação de só abrir a boca quando achava que valia a pena. Ele apareceu na porta da pensão de Dona Nadir na quinta-feira à tarde e disse para Teresa, com a objetividade de quem não gosta de enfeite: precisa de um lugar onde todo mundo possa ouvir ao mesmo tempo, porque quando verdade vai de boca em boca, chega diferente em cada ouvido. O salão da igreja São Benedito, padroeiro que Benedito achava que era coincidência cômica demais para não ser sinal de alguma coisa, tinha capacidade para umas 80 pessoas sentadas. No sábado de manhã, quando Benedito chegou com o chapéu na mão e os 2 documentos dobrados no bolso do peito, havia mais de 120 pessoas de pé, do lado de dentro e do lado de fora, com a janela aberta para os que ficaram no adro. Ele parou na porta e ficou olhando para aquela gente por um momento. Havia rostos que ele conhecia há 40 anos. Havia rostos que tinham virado para o outro lado na venda do seu Juca. Havia a mulher da barraca de Giló, que desta vez não estava cochichando. Estava de braços cruzados e expressão difícil de ler, como alguém que não sabe ainda o que vai sentir. Havia Zeferino com o chapéu amassado e as mãos grossas de lavrador cruzadas sobre o peito. Havia Aparecida no terceiro banco com o filho ao lado. Havia Dirceu encostado na parede do fundo de braços cruzados, igual à primeira aula, mas desta vez os braços cruzados queriam dizer outra coisa. Havia também sentado na primeira fileira do lado direito Ernesto Avelino Pires. Ele tinha vindo. Benedito não esperava isso e levou um segundo para entender. Depois entendeu. Um homem que passa a vida controlando narrativa não fica em casa quando a narrativa sai do controle. Vem pessoalmente tentar recuperá-la, talvez porque ainda acreditava na força da própria presença. Homem acostumado a mandar durante décadas, às vezes confunde respeito com medo e medo com obediência. Avelino estava com o advogado ao lado e uma expressão de quem chegou cedo o suficiente para escolher o melhor lugar. Quando viu Benedito entrar, não desviou o olhar. Benedito também não desviou. Foi o único cumprimento entre os dois. Teresa estava perto do altar improvisado que Laudelino tinha montado, uma mesa com toalha branca e um microfone de cabo que pertencia à rádio paroquial. Quando ela viu Benedito entrar, fez um gesto pequeno com a cabeça, que era ao mesmo tempo confirmação e encorajamento, e ele respondeu da mesma forma. Laudelino abriu a reunião com a brevidade de sempre. Estamos aqui porque tem coisa que precisa ser dita em público, não para julgar ninguém, para que todo mundo saiba o que todo mundo já deveria saber. A palavra está com Nilson Galdino. Nilson ainda tinha o nariz um pouco torto e andava com cuidado, mas a voz estava inteira. Ele foi ao microfone com um envelope pardo embaixo do braço, parte do arquivo que vinha montando antes do acidente. O material que estava no carro tinha desaparecido na ribanceira, mas as folhas mais importantes ele guardava em casa, espalhadas em pastas diferentes justamente por medo de que alguma coisa acontecesse. Falou por 15 minutos. Falou com a clareza de quem passou semanas organizando o que ia dizer. Falou sobre promessas de terra feitas verbalmente e por escrito a peões e meeiros da região ao longo de décadas. Promessas que nunca tinham sido registradas porque os beneficiários não sabiam ler os papéis que assinavam nem acompanhar o que acontecia no cartório depois. Falou sobre documentos que sumiram. Falou sobre o sistema de uso por tolerância que transformava direito em favor e favor em ameaça. Falou com cuidado, mas sem recuar, sobre o nome de Ernesto Avelino Pires aparecendo repetidamente nos registros que ainda restavam. Na primeira fileira, Avelino não se mexeu. Quando Nilson terminou, Laudelino disse: "Tem mais alguém que quer falar?" E aí aconteceu uma coisa que ninguém tinha combinado. Zeferino se levantou primeiro. Com a voz grossa e devagar que tinha, disse que 32 anos atrás tinha recebido promessa escrita de 6 alqueires de terra e nunca tinha visto o papel depois. Depois dele, ninguém soube muito bem quem falou primeiro. Uma mulher, no meio do salão, se levantou dizendo que o marido, morto havia 5 anos, tinha trabalhado 20 anos numa fazenda com a mesma promessa. Do fundo, um homem de boné vermelho gritou que a história era igual no município dele. Teve gente falando por cima,
Teve gente completando o pedaço de história que outro tinha esquecido. Não era discurso organizado. Era memória acumulada encontrando voz. Avelino, na primeira fileira, ficou quieto durante tudo isso. O advogado se inclinou 2 vezes para sussurrar algo no ouvido dele. Na segunda vez, Avelino fez um gesto seco com a mão que mandava o homem parar. Quando o fluxo de vozes foi diminuindo, Laudelino olhou para Benedito. Bento, o senhor tem alguma coisa a dizer? Benedito se levantou. Foi até a mesa devagar com o chapéu na mão esquerda e os documentos na direita. Colocou o chapéu em cima da mesa, abriu os 2 papéis com cuidado, alisou as dobras com a palma da mão e ficou olhando para eles por um instante. O salão estava completamente quieto. Ele levantou os olhos para as 120 pessoas, para as janelas com os que estavam do lado de fora, para Avelino na primeira fileira, para Teresa ao lado da mesa com aquele olhar sereno que ele já conhecia bem o suficiente para saber que era a forma que ela tinha de dizer que estava ali. E Benedito José Cardoso, 71 anos, viúvo, peão de fazenda, analfabeto por toda a vida até 6 meses atrás, começou a ler em voz alta. Leu devagar. Não porque estava com dificuldade. Leu devagar porque queria que cada palavra chegasse inteira em cada ouvido. Leu o documento de promessa de cessão de terra. Leu a data. Depois chegou ao nome do beneficiário e parou por um segundo. Era o nome dele. Pela primeira vez na vida, Benedito José Cardoso ouviu o próprio nome sair da própria boca, inteiro, letra por letra, como se até aquele momento ele tivesse existido apenas pela metade. Leu o nome do fazendeiro. Leu o número do registro em cartório. Depois virou o papel e leu o verso. Esse papel foi tirado do arquivo do cartório por ordem do mesmo. Faço essa cópia porque tenho medo do que vai acontecer. Se acontecer comigo, alguém precisa saber. Ele pausou. NG silêncio. Então ele abaixou o papel e olhou para Ernesto Avelino Pires diretamente. Não com raiva, não com triunfo. Com aquela calma que às vezes parecia ingenuidade, mas nunca foi. Foi escolha. Eu trabalhei nessa terra por 40 anos, disse Benedito, com a voz que não precisava de microfone para chegar em todo canto. Nunca pedi mais do que o combinado. Quando o Senhor me pediu um favor, eu fiz porque acreditei na palavra do Senhor. Quando mandaram o caminhão na minha porteira, eu não gritei porque não sou homem de grito, mas também não sou homem de abaixar a cabeça para a injustiça quando tenho como mostrar que é injustiça. Avelino ficou olhando para ele. Eu não vim aqui para humilhar ninguém, continuou Benedito. Vim porque esse salão tem gente que merece saber a verdade, e porque aprendi tarde na vida, mas aprendi que papel escrito não se faz de desentendido depois que é assinado por quem sabia muito bem o que estava fazendo. Uma pausa. O senhor tinha, doutor Avelino. Tinha consciência, e o senhor sabe que tinha. Foi a segunda vez que os dois se olharam. Durante 40 anos, Benedito tinha sido o homem que abaixava os olhos primeiro. Desta vez não foi assim. Quem desviou o olhar foi Ernesto Avelino Pires. O que aconteceu nas semanas seguintes não foi simples nem rápido. Nunca é, quando envolve terra, cartório, advogado e décadas de coisa enterrada. A Associação de Moradores Rurais contratou um advogado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campo Grande. Aos poucos, começaram a aparecer outras peças que Nilson tinha deixado espalhadas por segurança. Cópias do documento guardadas por gente diferente, anotações antigas do sindicato e registros marginais que ainda existiam no cartório. Quando tudo foi reunido, o conjunto ficou grande demais para ser ignorado. Foi então que um promotor do interior, conhecido por mexer em casos de regularização fundiária, pediu a abertura de inquérito. Ernesto Avelino Pires não foi preso, não foi arruinado, não foi destruído. Mas foi obrigado, por acordo firmado com mediação do promotor, a regularizar em cartório as sessões prometidas, as que ainda tinham documento, as que tinham testemunhos suficientes, as que o próprio arquivo do sindicato conseguiu comprovar. Benedito recebeu a escritura definitiva dos seus 22 alqueires numa manhã de abril, numa sala de cartório com cheiro de papel velho e ar-condicionado barulhento. Mesmo com o documento na mão, ele ainda levou alguns segundos para acreditar de verdade
que aquela terra não podia mais ser tirada dele. O tabelião leu o documento em voz alta e depois perguntou se ele queria ajuda para assinar. Benedito olhou para o homem com aquela calma. Não precisa, disse ele. Eu assino sozinho. E assinou. Com letra que ainda tinha as marcas de quem aprendeu tarde. Um pouco grande demais, um pouco cuidadosa demais. Cada letra parecia precisar de espaço para existir. Mas era a letra dele. A mão dele escrevendo o próprio nome no lugar que durante 40 anos alguém tinha tentado negar. Ele dobrou a cópia, colocou no bolso do peito, agradeceu ao tabelião e saiu. Do lado de fora, Teresa estava esperando encostada na caminhonete velha que ela tinha aprendido a dirigir aos 58 anos. Quando ele desceu os degraus do cartório, ela não perguntou nada. Só olhou para o bolso do peito onde o papel estava e depois olhou para ele. Tá feito? Ela disse. Tá feito. Ela assentiu. E então, sem que nenhum dos dois planejasse, Benedito colocou a mão devagar sobre a mão dela, que descansava na lataria quente da caminhonete. Foi um gesto simples, pequeno demais para quem olhasse de longe, mas para ele era como atravessar uma ponte que a vida inteira tinha parecido longa demais. Não apertou. Só ficou ali. Ela não tirou. Ficaram assim por um momento, com o sol de abril batendo na calçada de paralelepípedo e o cheiro de mangas maduras vindo da feirinha da esquina. E a vida inteira que cada um tinha vivido até ali pesando da melhor forma possível, do jeito que peso de coisa real pesa, com substância e não com fardo. Teresa, ele disse. Benedito. A senhora vai embora quando o projeto terminar? Ela ficou quieta por um tempo que ele respeitou completamente. Depende, ela disse. Do quê? Se tiver razão para ficar. Ele olhou para ela. Ela olhou para ele. E havia entre os dois o entendimento silencioso de pessoas que já viveram o suficiente para saber que certas perguntas não precisam de resposta imediata. Precisam de resposta verdadeira que é diferente. Tem uma varanda na minha casa, ele disse, que fica bonita demais quando o sol se põe. Toda tarde que eu sento lá, eu fico com vontade de ter alguém do lado para ver junto. Ela sorriu. Aquele sorriso tranquilo e completo que ele já tinha guardado de cor. Café incluso? Coado no pano como tem que ser. Então tem razão para ficar. O casamento foi em junho, na mesma igreja São Benedito, onde meses antes aquele salão tinha ficado cheio demais para caber tanta verdade. Quando o padre Clementino confirmou a cerimônia, olhou para Benedito com um meio sorriso e disse que aquilo não deixava de ser curioso. Um homem chamado Benedito, resolvendo a própria vida inteira dentro da igreja de São Benedito. Benedito respondeu que também tinha pensado nisso, mas que talvez certas coincidências demorem 70 anos para explicar o motivo de existirem. Não foi casamento grande. Não havia dinheiro para ser grande e não havia vontade de fingir que havia. Mas havia o tipo de alegria que aparece quando coisa certa acontece na hora certa. E esse tipo de alegria não precisa de decoração elaborada para ser notada. Teresa usou um vestido cor de areia que a filha dela, que veio de Abaeté com o genro e os 2 netos pequenos, ajudou a escolher numa loja de Campo Grande, numa tarde de sábado que acabou em lanchonete com pastel de queijo e guaraná gelado. Benedito usou a mesma camisa branca que usava nas missas de Natal, a única camisa que ele passava com amido, e uma gravata que Zeferino apareceu com na manhã do casamento, dizendo que tinha comprado na época do filho mais velho e que nunca tinha usado. Guarda essa gravata, Zeferino, disse Benedito. Você vai precisar dela em algum casamento, Bento. Esse é o meu casamento. Então usa, você precisa dela agora. Ele usou. A festa foi na fazenda. Fogão a lenha desde a véspera. Galinha caipira com piqui que a Aparecida fez, arroz com suã que era especialidade da mãe de Dirceu, pamonha verde que veio da vizinha que cultivava milho verde até em agosto por força de teimosia, e um bolo de fubá com calda de goiabada que Teresa fez com a ajuda dos netos, que ficaram com os dedos laranjas até a manhã seguinte e não se arrependeram. Havia sanfona. Havia viola caipira tocada por um rapaz de 15 anos,
que era sobrinho de alguém que ninguém sabia bem de quem, mas que tocava com uma seriedade de velho que fazia os mais velhos se entreolharem com orgulho. Havia gente que tinha voltado as costas para Benedito meses atrás e que agora estava ali comendo galinha com pequi e cantando em voz alta sem pedir desculpa pela contradição. Porque povo do interior não pede desculpa com palavras, pede com presença, e presença é o que eles estavam dando. A mulher da barraca de Giló chegou com uma dúzia de ovos caipiras embrulhados num pano bordado e disse para Benedito, com aquela voz que não sabia fazer baixa: "Eu falei coisa errada sobre o senhor, Bento. Eu sei que falei." "Eu sei que sabe," ele respondeu. "Os ovos tão ótimos, obrigado." Ela ficou vermelha e foi embora rindo sem querer. Ao entardecer, quando a festa ainda estava cheia e a sanfona ainda tocava, e as crianças corriam entre as pernas dos adultos com pedaços de pamonha na mão, Benedito e Teresa foram para a varanda. Sentaram lado a lado nas cadeiras de madeira com assento de couro que ele tinha trazido do avô. O pasto estava dourado com o sol de junho que ia descendo devagar, e o vento vinha do lado do Pantanal com aquele cheiro de água e capim que Benedito conhecia desde antes de ter memória. No céu, as cores iam mudando de laranja para rosa, para aquele roxo profundo que o cerrado faz antes de virar noite e que não tem nome suficientemente bom em nenhuma língua. Ela tinha a cabeça levemente inclinada para o lado. Ele tinha a mão sobre a dela, como tinha ficado naquele dia no cartório. "Benedito," ela disse devagar. O senhor sabe qual foi a primeira coisa que me chamou a atenção no senhor?" Ele pensou. "O chapéu?" Ela riu. "Não." "A carriola enferrujada?" "Não." Ela virou o rosto para ele. "Foi quando o seu Juca ficou falando mal do senhor na venda e o senhor respondeu com a maior indiferença do mundo que Abaeté não era cidade grande. Sem raiva, sem drama. Só um fato." Ele ficou quieto por um momento. "E isso foi bom?" "Foi a coisa mais elegante que eu vi alguém fazer em anos." Ele olhou para o pasto, depois olhou para ela. "Teresa," ele disse, "eu passei 71 anos achando que não sabia nada porque não sabia ler. Agora sei que sabia muita coisa, só não sabia colocar em letra. E agora? Agora sei as duas coisas." Ela apertou a mão dele. Lá dentro, a sanfona começou uma música que Benedito reconheceu. Era aquela moda antiga de viola que todo fazendeiro do Centro-Oeste conhece desde criança. Daquelas que tem letra de amor sem pressa e melodia que parece sempre estar chegando de longe. As vozes lá dentro cantaram juntas, desafinadas e felizes, com aquela alegria honesta de gente que não está fingindo nada. Os netos de Teresa apareceram na porta da varanda. 2 meninos de 7 e 9 anos com a gravata de Zeferino amarrada no pescoço de um e o chapéu de Benedito na cabeça do outro, 3 tamanhos maior. "Vovó, você e o vô Bento vão dançar?" Teresa olhou para Benedito. Benedito olhou para os meninos, para o chapéu no tamanho errado, para a sanfona lá dentro, para o céu que estava terminando de se pintar de roxo sobre o pasto. "Sabe que dançar eu nunca aprendi direito," ele disse, se levantando com aquela calma de sempre e estendendo a mão para ela. "Ninguém aprende sentado na varanda," ela respondeu, colocando a mão na dele, e foram. Entraram juntos na festa com os meninos correndo na frente, e a sanfona ficou mais alta. E as pessoas abriram espaço com aquele gesto natural de quem sabe que tem hora que o centro do salão pertence a outras pessoas. E Benedito e Teresa dançaram. Não com graça de quem treinou, não com a leveza de quem é jovem, mas com aquela firmeza serena de quem chegou até ali por caminhos que valeram cada pedra. Naquela noite, quando os últimos convidados foram embora e os netos dormiram enrolados na colcha de retalhos da cama de casal, que Teresa tinha achado linda quando viu pela primeira vez e que Benedito nunca mais ia trocar por nenhuma outra, os dois ficaram na cozinha arrumando os restos da festa, com aquele silêncio confortável de quem não precisa preencher o ar de palavra. Ela lavou. Ele enxugou. A lenha no fogão ainda tinha brasa, e a cozinha estava aquecida com aquele calor de madeira que é diferente de todo outro calor, mais vivo, mais antigo, mais honesto.
Em algum momento, sem que nenhum dos dois planejasse, ela começou a cantarolar baixinho a moda que tinham tocado lá dentro. Ele ficou ouvindo por um momento. Depois cantarolou junto, uma terça abaixo, desafinado como Deus mandou. Ela olhou para ele com aquele sorriso. Ele olhou para ela. E ali, entre prato limpo e pano de prato e brasa de lenha e a noite do cerrado lá fora cheia de grilo e rã e vento e estrela, naquele pedaço de terra que agora tinha o nome dele na escritura e o dela guardado no coração, o velho peão Benedito José Cardoso entendeu a última coisa que a vida tinha demorado para ensinar, que não é a letra que salva o homem. A letra só abre a porta. O que salva o homem é o que ele escolhe fazer depois que aprende a atravessá-la, mesmo que leve 70 anos para chegar ali. Às vezes o mundo fala alto demais e o coração fica pequeno dentro do peito. As ruas continuam cheias, mas por dentro há um silêncio que ninguém escuta. Há perguntas que não cabem em palavras, há noites que parecem não ter manhã. Mas Deus ainda está lá. Quantas vezes a gente corre sem saber exatamente para onde? Quantas vezes a gente vence e mesmo assim sente que perdeu algo? O mundo ensina a subir mais, sempre mais alto. Mas Deus às vezes ensina que é no silêncio que a alma aprende a respirar. Porque nem tudo que pesa é derrota. Às vezes é Deus colocando verdade no lugar do orgulho. E quando tudo parece quebrar e a noite parece longa demais, lembre-se, Deus não escreve histórias vazias. Cada lágrima guardada, cada silêncio suportado, cada passo dado no escuro ainda está sendo visto por Ele. Porque Deus não mede a vida pelo barulho do mundo, Ele mede pela verdade do coração. Há pessoas que passam a vida inteira tentando provar que são fortes, mas Deus conhece a força verdadeira, aquela que levanta depois de cair em silêncio, aquela que continua caminhando mesmo quando ninguém está olhando. Talvez o milagre não seja nunca cair, talvez o milagre seja levantar com o coração ainda cheio de fé. Deus vê aquilo que ninguém vê. Ele vê a oração que nunca saiu da boca. Ele vê o cansaço que você escondeu do mundo. E mesmo quando parece que o céu está quieto, o silêncio de Deus ainda está cheio de propósito. E quando o caminho parecer escuro e o medo fala mais alto que a esperança, respire, porque Deus ainda escreve, mesmo nas páginas que você pensa que terminaram. A vida não é feita só de respostas. Às vezes Deus nos guia por perguntas, até que um dia, sem perceber, a gente descobre que Ele esteve ali o tempo inteiro. No silêncio da queda, no recomeço,
Deus ainda está escrevendo. E talvez a parte mais bonita da história ainda não chegou.